me tornei professora, fui dar aula em universidade, sempre inquieta, pesquisando política cultural, mercado, e comecei a entender um pouco também do processo que estava começando a acontecer com a música, a questão ali do Napster, da pirataria. E aí fui fazer um doutorado também na Unicamp. Eu estudei História na Unesp e o mestrado eu fiz na Sociologia da Unicamp. Continuei esse processo, fui fazer um doutorado também na Sociologia, só que aí, em vez de estudar a cadeia produtiva em si, eu fui entender quais eram os motivos que levavam um artista a se consagrar um grande artista, né? Porque na minha cabeça naquela época, eu comecei a fazer o doutorado em 2007, já faz muito tempo, a gente perde a conta. 2007... O que estava acontecendo nesse exato momento na indústria? Então, porque eu sou ruim de... a indústria naquele momento... Ah, é verdade, 2004, 2005, 2006... Sem ganhar dinheiro, uma luta contra a pirataria, e eu já tinha estudado Exatamente, cadeia 2007. Produtiva até antes desse período, né? Então eu entendi de fato ali o que estava acontecendo e me indignava com o fato deles criminalizarem, por exemplo, a briga do Metallica com os fãs, né? A indústria não entendeu nada naquele período. Ponto. Olha, eu só defendo a indústria porque eu não sei se eu tivesse ali, porque em retrospecto é fácil a gente olhar e falar assim, erraram. Mas se a gente tivesse naquele board... A decisão era difícil ali. Não, é difícil de você entender quando você tá dentro, né? Então... Eu já apontei muito o dedo, erraram, eu já fiz muito isso. Mas eu fico olhando agora com tudo que tá acontecendo, por exemplo... O que vai acontecer com o NFT? Você vê um monte de gente falando assim, isso vai passar, galera. Na real, ninguém sabe. Na verdade, tem que analisar a história da internet, como a internet está Mas se transformando. alguém sabe o que vai acontecer? Não, é um futuro em aberto, né? Se a gente for parar tem um livro chamado Videocracy, que conta a história do YouTube, e ele fala, cara, e tem um outro também, aqui é o futuro e aqui que vivemos, acho que é isso em inglês. E ele fala, ninguém entendeu o conteúdo ninguém previu que poderia ser o próprio usuário que faria o conteúdo, pois né? A nossa internet, ela virou com blogs e as UGCs todas crescendo. Então, ninguém previu aquilo. Tem um conjunto de possibilidades. Não dá para fugir muito dessas possibilidades. Mas dentro desse leque de possibilidades, tá meio em aberto. E é um jogo de forças, é um jogo de correlação de forças e de poderes, né? Novas forças querem entrar com o mote da descentralização, né? Então, alguém vai centralizar. O meu papel como socióloga é entender exatamente qual é a correlação de forças nesses momentos todos. Não é fácil, eu não sou dona da verdade e muito menos tenho bola de cristal, não é assim que funciona. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Desculpa que eu te interrompi, você estava falando dessa briga, né, de botar a culpa nos fãs, né? A própria... qual é o nome? RIA, qual é o nome da associação lá de disco americana que começou a mandar prender ouvinte de música? A história ali do Napster e de como o próprio Metallica começa a processar fãs que consumiram música pelo Napster, né? Ali é uma confusão que ninguém estava entendendo direito. Eu namorei uma menina que foi presa. Olha só. Aí ela tinha 15 anos, eu namorei ela em Nova York, ela já tinha 20 e muitos, né? Aí o pai foi lá, pagou uma fiança, porque ela tava baixando música. Isso é a prova de que a indústria tava errada, né? Assim, não só errada, é difícil dizer a indústria estava errada, né? Porque tem muita gente boa e competente tomando decisões ali o tempo inteiro. Mas que no mínimo não se estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que esse é o básico. Não estava tão em aberto e tantas possibilidades que turva a visão, e aí você não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Eu, como socióloga, tenho um pouco esse papel de entender quais são as forças que estão operando. Eu não tenho a pretensão de predizer o que vai acontecer, mas eu consigo, em determinados momentos, entender o que está em jogo, né? E eu acho que tem hoje um forte jogo aí acontecendo e que a gente está naturalizando e que a gente não está vendo. Naquele momento, eu fui entender um outro aspecto da indústria, que era o seguinte: como é que um artista se torna um grande artista, né? O nome técnico disso na sociologia é processo de legitimação simbólica. E tem uma teoria que embasa isso. Tem um teórico que legal. Me fala é mais. o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que tem uma história super interessante, porque ele não é um acadêmico que
tem um poder, ele sempre foi marginalizado pelas correntes sociológicas vigentes, ele surge ali nos anos 60, 70, e ele começa a escrever sobre modos de vida de uma sociedade da Argélia. E aí a teoria dele vai se desenvolvendo e ele leva essa teoria para entender como os modos e comportamentos das pessoas dizem sobre as pessoas. E ele desenvolve uma teoria sobre isso. E ele escreveu o que eu acho que é uma obra-prima do nosso tempo, se chama As Regras da Arte. Não porque ele vai ditar as regras, mas porque ele tenta interpretar quais são os processos sociais que levam um artista a ser reconhecido como um grande artista. Veja, é todo um processo de reconhecimento. Não tem a ver com o artista querer ser grande. E aí a ponte para os dias de hoje é isso, né? Pô, me fala mais sobre esse estudo. Muito artista hoje acha que vai ficar grande pela sua vontade de fazer um trabalho legal e pela, né, só pela seguir uma fórmula que leve ao sucesso. Quando, na verdade, relevância não é uma coisa que a gente pode dizer sobre a gente. São os outros que dizem o quão relevante a gente é, né? E aí, esse sociólogo, ele interpreta todo o universo de coisas que está por trás até chegar nesse momento de que é o outro que diz que a gente é relevante ou não, né? Então, tem toda uma teoria, chama teoria dos campos de produção simbólica, que é um pouco complexo, né? Eu costumo dizer assim, não precisa ser sociólogo profissional como eu para entender de sociologia. Se a gente entende como se vive em sociedade, a gente entende por que tal artista chegou a um processo de consagração, a gente é capaz de decifrar as mesmas coisas que esse sociólogo decifrou. Talvez não consiga escrever um livro como ele, mas a gente consegue entender o que ele está dizendo. Então, lá no meu doutorado, que eu comecei em 2007 e terminei em 2011, eu fui entender o que tinha acontecido com a música brasileira nos anos 60 e 70, que foi este momento em que o mundo começa a consagrar e falar que a gente é relevante nesse cenário internacional com a música brasileira. E aí comecei a analisar a MPB, porque para mim era um mistério, né? MPB é música popular e brasileira, mas não é todo mundo que é popular que cabe na MPB e nem todo mundo que é brasileiro que cabe na MPB. Aliás, esse rótulo é bem controverso, quem tá de fora não gosta dele. Exatamente. Fagner já veio aqui, já falou sobre isso, e vários, né? Porque qual é o critério? Então, o critério não é estético, o critério é o diálogo que se trava em torno para definir o que é a brasilidade daqueles anos 60 e 70. Né? Então, quem estava discutindo o que era brasilidade, independente qual era a resposta que se desse a esse dilema. Para uns, brasilidade era uma coisa, para outros era outra. Mas quem estava nesse diálogo era considerado MPB. Quem não estava nesse diálogo, por exemplo, a Jovem Guarda, que não estava preocupada em definir o que era uma brasilidade, mas em participar da modernidade mundial, com as guitarras e com o rock, era excluído desse diálogo. Mas, ao mesmo tempo, 50 anos depois, com 50 anos da Bossa Nova, tem exposição do João Gilberto junto com Roberto Carlos. Então, os critérios mudam com o passar do tempo, né? Então, isso é um processo social. Se muda com o passar do tempo, isso significa que é um processo social, não tem alguém ditando uma regra, nem mesmo a indústria, né? Isso é uma coisa que depende de como a gente formula coletivamente o significado das coisas, né? E aí no doutorado eu passei 5 anos, 5 anos para entender de muito trabalho duro. Eu amo essa palavra doutorado, mestrado, porque eu tive uma curva de aprendizado muito fora do mundo acadêmico, né? Até porque eu me apaixonei por essa história de como a indústria funciona, e aqui não tinha as respostas. A gente tá falando de 12 anos atrás, não tinha mesmo, né? Music business é uma palavra meio nova na boca de pessoas comuns do mercado, artistas e produtores. Falam muito disso, era uma coisa muito... Eu acho que até mesmo music business assim... Na literatura que eu li não tinha nessa palavra nenhuma vez. Em nenhum lugar. Eu acho que ele começa ali quando a indústria se reinventa, começam a ter os livros, literatura falando sobre isso, né? E até principalmente quando os artistas passam a entender a necessidade de entender esse jogo. Exatamente. E aí a minha agonia era que eu
eu ficava catando produto, produzia aquilo que você falou, né? A gente não é produtor musical até alguém dizer que a gente é. Tem coisas que não adiantam um diploma. Você só é diretor de cinema quando alguém diz que você é um diretor de cinema, né? São os nossos capitais sociais. É o que o americano fala disso há muito tempo, né? E a gente aqui Social currency, né? E a gente aqui acha que se você se auto-intitula alguma coisa, você é aquilo. Você pode se entender como aquilo e ter um caminho para se profissionalizar naquele caminho, né? Mas não é você que diz quando você é reconhecido daquela maneira. Solução para uma dor imediata. A transformação do mercado publicitário, do offline para o online, leva a gente a se entender como dono de um poder para tentar ser um influenciador digital. E essa influência, ela se constrói muito em torno de um capital, mas às vezes não necessariamente, né? E aí a gente tem vários casos de influenciadores que falam uma besteira e vai tudo por água abaixo. Por isso que eu estava falando sobre mestrado e doutorado, assim. Eu acho que são palavras... A gente não pode deixar de separar as coisas, sabe? Eu tenho um respeito absurdo por quem passa 5 anos, talvez o meu conhecimento prático da busca pela informação direta tenha um outro uso em algum momento e um outro valor, mas isso tem que coexistir. Exatamente, esse é o ponto. Por quê? Na academia, eu não tinha respostas para coisas que eu via acontecerem no mercado, assim, quase que na vida real, e eu falei, a academia vai demorar muito tempo para chegar a investigar esses processos. Então, por isso que nunca parei de produzir shows, sempre fui produtora cultural, e aí chega um determinado momento, ao final do doutorado, onde eu já tinha pesquisado todo esse processo, e eu falei, tá, mas... só isso não é suficiente para ajudar o mercado musical. Isso aqui é uma tese, ela cumpre o seu papel de investigar certo processo social, mas no mercado ela não vai ter eficácia, porque ninguém vai ler uma tese de doutorado, né? Não acho que as pessoas tenham que ler, não é isso, mas ela vai ficar lá e isso não vai ter efetividade. Então, comecei primeiro a pesquisar políticas culturais, né, porque era um momento ali 2011, 2012 que o Brasil estava começando uma discussão sobre isso, comecei a pesquisar políticas culturais, e aí nesse momento também começa o digital, né, se a gente pensar que 2008 é criado o Spotify, em 2013 os players chegam no Brasil, então começo a investigar um pouco esse processo. Tive uma participação de 8 anos numa grande instituição cultural no Brasil, trabalhei no Sesc São Paulo, num centro que era responsável por pesquisas e pela política cultural da instituição em São Paulo, e foi um período de muito aprendizado, mas chegou um momento que eu falei, não, ainda não é isso, porque uma vida institucional te obriga a pensar as questões da instituição, o que é muito justo, mas não era o meu objetivo pessoal, né? De vida, né? Exatamente. E aí, então... criei a minha empresa em 2015, a Sonar Cultural, e comecei a prestar consultorias para governos e para organizações internacionais na área de política cultural. Em que área de política cultural? Políticas para o mercado musical. Porque as políticas eram entendidas sempre como, precisa ter instrumentos de fomento, mas eu falei, tá, mas não é tudo que precisa de instrumento de fomento. Tem iniciativas do mercado que precisam dos mesmos incentivos que outras áreas do mercado recebem. Não é fomento, edital, o dinheiro, a bolsa, o prêmio. São incentivos de mercado, às vezes uma isenção de imposto, às vezes um mapeamento de uma cadeia produtiva, como todas as outras cadeias produtivas do Brasil são mapeadas, mas a da cultura não é. Então comecei a atuar nesse sentido até que o contexto ficou desfavorável, para dizer o mínimo, né? A gente não tem mais uma interlocução desses órgãos internacionais que pensam política cultural e para música, a gente não tem mais um interlocutor nacional. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um trabalho para o Ministério da Cultura da França, o Centro Nacional de Música, e não tem uma interlocução institucional, a interlocução é da instituição comigo, e eu tenho meus limites, né? Não consigo fazer o que uma instituição inteira faz. Então aí eu falei, não, então agora... aí veio a pandemia, eu falei, eu acho que eu já trabalhava há 20 anos com formação para o mercado, né? Desde a época que do mestrado, na produção cultural, sempre dei cursos e tal. Mas eu falei, não, acho que agora é hora de eu transformar o conhecimento que eu construí acadêmico numa coisa prática para o mercado, porque a minha avaliação era o seguinte: o meio digital
possibilitou que muitos artistas tivessem uma entrada, uma carreira musical, né, e que até se profissionalizassem, mas parece que tá todo mundo achando que é muito fácil. Né? Que basta querer ser artista e ter vontade de trabalhar. Às vezes vontade não é efetivamente trabalho, a pessoa tem vontade, mas quando chega na hora do trabalho ela não é bem assim. Então eu falei, eu preciso entrar nesse mercado dessa maneira. De que forma, né? Transformar um conhecimento que é estritamente acadêmico. Lá na tese, eu não tinha compromisso nenhum em ensinar como fazer. Ali eu só estava entendendo como aquilo tinha acontecido na música brasileira, como é que um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes, um João Gil, todos esses figurões, esses medalhões da MPB, eles não nasceram geniais. Eles foram consagrados de algumas maneiras. E aí, nesse processo, eu identifiquei que o principal não era só um processo de identidade artística, não era uma questão só de qual gênero eu toco e o quão bem eu toco. Não é isso. Identidade musical está relacionada com aquilo que o público interpreta daquela identidade. Então, identidade musical não é só branding, público não é só aumentar a quantidade de views, de plays e aumentar para quem você está mostrando a sua música. É um processo de simbiose em que a sua identidade se reforça à medida que o público valoriza essa identidade. E o público vendo que essa identidade está ressoando os seus anseios e as suas expectativas enquanto grupo social, isso reforça a formação, aquilo que se chama de formação de público. Então é um processo simbiótico. E além disso, no caso brasileiro, como a gente consome muita música nacional e as nossas particularidades são muito importantes para o nosso mercado, né? Veja todos os números aí de consumo musical no Brasil, entender qual é o diálogo criativo entre os diversos autores, compositores, intérpretes, né? Entre as diversas identidades, é muito importante. Então, eu transformei tudo aquilo que eu já usava em consultoria com artistas, já fazia uns 6, 7 anos que eu estava trabalhando com consultorias artísticas, transformei isso num produto digital. E por que um produto digital? Porque eu acho que as pessoas não dependem de mim. Eu não preciso mostrar para as pessoas qual é o caminho. Elas têm condição de achar o caminho delas. Às vezes elas só não estão enxergando quais são as estruturas que estão por trás. E aí é nesse processo que eu auxiliava artistas em consultoria e tal. Então, falei, eu não dou conta de atender tantos artistas, o dia só tem 24 horas, e eu tenho também as minhas prioridades enquanto pessoa, não posso trabalhar essas 24 horas, então preciso criar um produto digital que leve esse conhecimento construído para artistas que eu vejo que estão completamente perdidos, porque não sabem nada de music business, mas também não sabem nada sobre o que é o trabalho artístico, que é um trabalho de reflexão sobre o nosso tempo. Ser artista não é tocar bem ou passar uma verdade pessoal. Eu fico pé da vida quando eu ouço artista falando eu quero ser artista porque eu tenho uma verdade pessoal para passar. Pode ser que a sua verdade pessoal não tenha nada a ver com a minha. E quem disse que é uma verdade? Né? Não é uma questão só de expressão. Você tem que, na verdade, refletir sobre o nosso tempo e colocar aquilo que é seu, a sua autenticidade, na sua música. Mas não é uma questão de passar uma mensagem. Porque se fosse uma questão só de passar uma mensagem, escreve uma carta, publica um post, né? Aí você passou a mensagem, mas música tem a ver com emoção. Música tem a ver com uma reflexão sobre o que estamos vivendo coletivamente. Então não tem a ver com a sua vontade de passar uma ideia, né? Tem a ver com um processo mais complexo. Esse é um ponto que eu tenho estudado muito ultimamente, né? Eu acho que todo esse pensamento, eu cheguei a esse método de trabalho, a essa... É uma maneira de ver uma carreira musical influenciada pela minha profissão de socióloga. Mas hoje é muito difícil você explicar para as pessoas que você trabalha com ideias, né? Outro dia eu li uma frase que eu não conhecia e que me bateu muito forte, que aprender não é consumir ideias, é mais sobre você criar e recriar ideias.
Isso é aprender, não é você consumir passivamente uma ideia, né? Essa frase do Paulo Freire. Mas eu não conhecia e eu achei muito interessante. Então eu tenho tido muita dificuldade de falar para as pessoas que ideias são importantes. E aí eu achei uma outra maneira de mostrar, por A mais B, que conhecimento qualitativo também é importante. Então, vou dar um exemplo. Com todo o advento do digital, a gente pode colocar música no Spotify e a gente pode promover essa música no Spotify através do Instagram, que é gratuito. Claro que você ter anúncio pago, você pode pagar para, né, enfim, os anúncios, mas em tese é uma plataforma gratuita em que você pode fazer o seu marketing pessoal através, né, das redes sociais de maneira geral. O que isso tem levado? Então, como que essa história começou, né? Tem uma longa história. O Google, quando começou a perceber que a internet estava crescendo e que muitas pessoas iriam vender produtos pela internet, veja, a gente está falando lá do começo dos anos 90, em que a internet não era uma realidade, né? Eu terminei a minha faculdade em 98 e eu não tinha e-mail. Então, veja, a internet é uma realidade muito recente, né? E não só no Brasil, no mundo todo, né? A gente tinha internet, mas ela não era tão generalizada na vida. Então, lá no começo dos anos 90, o Google começou a perceber que isso ia se transformar e que, em algum momento, todo mundo ia vender alguma coisa pela internet. E aí, ele muda o modelo de negócio dele, de uma empresa de tecnologia para uma empresa de publicidade. E começa a desenvolver tecnologias para ser a plataforma que vende o acesso à audiência para que as pessoas possam vender as coisas pela internet. Então, começa a desenvolver algoritmos para selecionar o motivo que o alegado pelas Big Techs é que eles desenvolvem algoritmos porque a quantidade de informação disponível na internet é tão grande que você não acharia o que você quer. Não acharia mesmo. Né? Isso é verdade, mesmo, mas tem... é baseado em... Porque assim, né, se eu for estudar muito SEO, cara, ele vai te entregar o melhor resultado. Não é quem paga mais. É quem sabe trabalhar. É um monte de coisa junto, né? É relevância, que a gente estava falando o que é relevância, mas assim, tem vários critérios de relevância, usabilidade, quem tá pagando mais, então tem um leilão. No leilão, se eu tô pagando, você tá pagando, mas eu tenho mais relevância que você, eu vou aparecer antes de você. Então acho que nesse caso, né, se a gente veio da televisão onde a gente não estava, né, ninguém nunca pensou no consumidor final, né? A indústria da música tradicionalmente vende pro varejista, pro lojista. Você tocou num ponto super importante. Quem anunciava na televisão só sabia quantas pessoas viram. Ponto. Por uma estimativa também, né? Hoje, você tem muitas métricas que você consegue regular e saber quantas pessoas viram, né, o tal do funil de conversão, quantas pessoas se tornarão clientes em potencial. Mas isso só é possível por causa de uma transformação fundamental, que é a introdução dos algoritmos. O que o algoritmo faz? Basicamente, ele é um programa, né, que ele tem uma entrada de informação, um input. Ele processa esses inputs, acha padrões, podem ser padrões de variabilidade ou de similaridade, ou seja, quem é similar, quem tem comportamento similar, ou quem tem um comportamento muito fora da curva. E sai dali uma informação que é um perfil pessoal sobre cada um de nós na internet. Então, o fato de os algoritmos começarem a ser utilizados na internet, o algoritmo é dos anos 70, não é uma coisa tão nova assim, mas eles começaram a ser viáveis porque eles precisam de uma massa de pessoas utilizando. Um algoritmo filtrando informação de uma pessoa não tem relevância nenhuma. Pra quem acabou de entrar, por exemplo, no Spotify, falar, ele não me entende direito. Eu falei, porque você entrou agora. Depois de 2 anos ele não erra mais. Entendeu? Porque ele precisa de uma massa de dados entrando. Exatamente. Né? Agora, isso tem uma consequência. Né? Por um lado, isso possibilita que você ache informações mais fáceis na internet. Por outro lado, possibilita que anunciantes encontrem melhor o seu público, mas isso tem um preço do ponto de vista social, que é a nossa subjetividade
que está sendo mapeada e se transformando em capital das Big Techs. É um pulo grande, né? Aí é mérito para eles que organizaram algo que ninguém... Só que isso tem um custo para os artistas. A gente nasceu na folha amarela, né? Páginas amarelas, nossa, imagina. Eu sempre uso esse exemplo. Parece que você estava lá nas minhas aulas, Eu tinha que usar... Não, é porque é uma lógica, né, cara? Eu adoro entrar no Spotify. Se a gente pensar que a gente procurava o que comprar nas páginas amarelas, para quem é jovem, um livro desse tamanho, com zilhares de informações, era quase que sorte achar o que a gente queria ali, exatamente. Né? Pra gente que teve que ouvir música sendo entubado pelo que tocava no rádio, que não era o que a gente queria escutar, era o que anunciantes estavam querendo colocar ali, sem pensar na gente. Então, quando o Spotify me recomenda algo, por isso que as pessoas falam peiola no Spotify. Primeiro, vamos botar em contexto, né? Rádio não é uma concessão e não pode cobrar para tocar ali. Aí eles chamam de verba publicitária. Não, aí tudo bem, se arrumam várias formas de transformar essa venda em algo lícito, né? A Camila Fialho veio aqui, falou sobre de maneira bem clara, achei até bacana, primeira pessoa do mercado com tamanho que falou, olha, só toca se pagar. Normal, todo mundo sabe disso, mas ela foi a primeira a falar, por isso que eu tô aqui repetindo. Mas enfim, é isso. Então você compra aquilo como se fosse uma mídia publicitária, isso lá nos Estados Unidos vai dar mais merda do que dá no Brasil. Mas o fato é que não pode, é um crime. Uma empresa privada vender mídia é uma empresa privada vendendo música, então, mas vendendo esse é um mídia, ponto fundamental. vendendo informação, ponto, entendeu? Os músicos acabam não entendendo que o Spotify é uma empresa de mídia. Acham que o Spotify tá lá para promover o conteúdo deles. Mas tudo que é grátis, o produto é você. Claro, exatamente. Gente, tudo que é grátis, o produto é você. A TV é grátis porque o produto é você. Né? A Globo vai atrás do anunciante e fala, olha, eu tenho esse produto. Quem é o produto? Você, que está sentado ali na frente. Mas né? isso tem uma consequência que é o seguinte, né? Então, a gente não viu esse processo algorítmico acontecendo. A gente, né, assim, digo a gente porque mesmo eu, lá nos anos 90, né, a gente estava falando da minha trajetória, isso aconteceu nos anos 90. E no meu mestrado e no doutorado eu não vi isso acontecer, eu estava interessada em outras coisas. Nem eu, né? Achava o Felipe Neto olhar e falar, esse cara tá fazendo vídeo. Exatamente. Esse cara tá todos os dias gravando um vídeo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Entendeu? Porque a gente não a vida se tornou um laboratório, como Fernanda Bruno, que é uma teórica disso, diz, e a gente não foi avisado que a gente estava num laboratório em que os algoritmos, esse input de informações, quem dá? A gente. Tudo que a gente faz na internet está sendo monitorado. Tem até gente que fala que é o capitalismo de vigilância, que é a Shoshana Zuboff, que está lá falando naquele documentário da Netflix, Social Dilemma, que fala das redes, enfim. E a nossa subjetividade está alimentando esses algoritmos. Isso tem uma série de implicações sociais, mas não vou entrar aqui em detalhe. Mas o fato é que a gente não viu isso acontecer. Os algoritmos montam um perfil pessoal de cada um de nós. Nós não temos acesso a esse perfil individual. E quando a gente está lá no Instagram fazendo post... Não, mas a gente tem um pouco de acesso, né? Você pode olhar ali porque estou vendo esse anúncio, em que pools eu estou inserido, porque quase ninguém faz isso. Qualquer anúncio do Instagram, do Facebook, você tem porque estou vendo isso. Aí você cria ali, é bem escondidinho, aí você olha em que pools você tá, e aí você pode ir lá e zerar teu pool, ou inclusive zerar no teu perfil para que você não seja detectado pelo teu consumo. Tudo isso está ali existente, isso é a prova material de que nós todos temos um perfil na internet. Mas também temos a possibilidade de não estar nela, né? Sim, mas... É o livre-arbítrio, né? É porque, poxa, a gente existiria sem essas plataformas? Não. Então, mas onde eu tô querendo chegar é o seguinte... A gente não viu isso acontecer, esses perfis existem e a gente, se eu quiser trabalhar com um artista, falar, vamos pegar então o perfil das pessoas que te seguem. Qual é o perfil das pessoas que te seguem? Não dá, você só consegue fazer isso do seu perfil. Não, dá pra fazer. Mas o do seu público você tem possibilidades limitadas. Não. Dá pra fazer. Deixa eu chegar onde eu quero chegar, que é o seguinte, a gente tem acesso a essas informações, mas basicamente informações numéricas, né? De quantidade de likes, qual é o tempo que as pessoas estão permanecendo ali na rede, então qual é o melhor momento para você publicar. Tem os affinity pools todos em ferramentas secundárias que você usa. Mas por que cada um das pessoas que está lá na sua plataforma ouve a sua música? Isso a gente não tem acesso.
Né? Tem que fazer um trabalho de analisar os dados. Os algoritmos, né? Eles fazem isso usando 5 elementos principais da psicometria, que é uma técnica da psicologia social, da psicologia, que monta esses perfis para tentar entender motivações. Né? Só que esse é justamente a parte que a gente não tem acesso, porque esse é o tal do segredo industrial do algoritmo. Esse é o ativo deles, exatamente. Né? Eles gastam milhões para ter esse ativo. Exatamente. Né? E aí, isso seria super importante artistas terem, mas óbvio que não terão, porque esse é o ativo das plataformas. E ok, elas estão construindo o negócio delas, mas o fato é que artistas acabam não conseguindo entender qual é a lógica social, cultural das pessoas que estão ali. Né? Então, essa foi uma maneira, explicando sobre funcionamento de algoritmos e quais as coisas você tem acesso. Já fiz pesquisa que chama Números para Artistas, mostrando tudo o que elas podem ter de números para entender a audiência. É possível? É. Mas se a pessoa não sabe analisar número, é um punhado de números. Então, é uma maneira de eu explicar, olha, o conhecimento algoritmo e matemático é importante para você montar as suas estratégias, para você fazer os seus anúncios, mas ela não te dá as motivações de... Aí voltamos ao começo do papo, de por que a pessoa atribuiu relevância para você. O porquê, o motivo, esses números não te dão. E você vai ficar sem saber o que interessa ao teu público. Então, né, voltamos lá ao doutorado e ao método. É uma maneira, eu consegui montar um passo a passo para que você... Essa tua startup que você me falou, ela dá essa dica. Sim, só que não é uma coisa que você extrai da plataforma por uma API ou apertando um botão e você vai ter esse perfil. Não, é você que tem que fazer o trabalho de coletar informações qualitativas do seu público. Explica pra galera o que é quanti-quali, porque tem gente que não sabe, né? Uma informação quantitativa é um número. Por exemplo, o seu post teve 56% de engajamento. O que é isso? Qual é a conta que é feita para você saber que o seu post teve 56% de engajamento? Você soma todas as reações de um post, né? O like, o envio, o salvamento e o comentário, e divide tudo isso pelo alcance que aquela publicação teve, e aí multiplica por 100, vai dar uma porcentagem que tipo click-through rates, né? E todas essas métricas. Isso é uma métrica quantitativa, porque te dá em números. Isso interessou a mais de metade das pessoas. 56% significa que metade gostou, 56%, e outra metade, 44%, não gostou. Tá, te dá uma dica do que interessa e do que não interessa. Mas por que isso aconteceu? Por que isso interessou e isso não interessou para metade das pessoas que estavam ali? Não interessou. E por que isso aconteceu? Por que as pessoas não se identificaram? Né? Então, essa metodologia vai fazendo com que a pessoa, ao longo do tempo, passe a coletar informações qualitativas. O que é uma informação qualitativa? Um algoritmo, quando ele está, né, processando ali os dados de uma publicação, ele é configurado para perceber certas instruções que o programador já deu. Mas, por exemplo, se tem uma ironia ali num comentário, se tem uma informação personalíssima de um único fã que mostrou aonde exatamente aquilo bateu nele, o algoritmo é indiferente a isso, porque ele não lê contexto. O algoritmo é muito ruim. Não concordo, hein? Vamos lá. Não concordo, não, porque, na verdade, por exemplo, o Spotify hoje sabe quem é você e como você está se sentindo agora. Porque ele está conectado com o algoritmo do Facebook, está conectado, então, na verdade... E o que ele usa para fazer isso? Os Big Five da psicologia. Que o Econess é muito foda, né? Cara, hoje, o algoritmo do Spotify, tipo, é muito foda, porque ele vai atrás de adjetivos, cara. Então, peraí. Que somam justamente nessa... Então, mas você tem acesso a isso? Não é que eles não sabem. Eles sabem, mas você não vai ter do algoritmo obviamente eu não tenho. A gente vai ter que juntar 700 ferramentas. Isso. Que se o meu artista for pequeno, não tem como pagar por isso, é inviável. Exatamente. Né? É isso. Se você tiver um artista como a Anitta, é viável. Você não é que ele não consegue. Só pra isso, né? Hoje, os algoritmos eles estão complexos o suficiente
para entender a motivação. Inclusive, cada vez que o Spotify lança, por exemplo, o rap no final do ano, ou aquela, esqueci o nome, que é um recurso que mostra as suas assimetrias, né? Você gostou disso, mas você também gostou disso, que é nada a ver. Publique isso na nossa rede e comente. Ele tá lá captando quais são os motivos do seu ecletismo. Então, ele capta. O problema é que os artistas jamais terão acesso a isso, porque esse é o ativo do Spotify. É para isso que ele está investindo na tecnologia. Mas se você trabalhar a tua audiência, tudo que o Spotify quer é apresentar uma coisa nova para alguém. E aí ele faz isso de maneira muito assertiva. Porque ele capta a atenção das pessoas. Esse é o ativo do Spotify, é entregar a melhor música pro seu melhor momento. Sim, mas ele faz isso com os objetivos dele, de capturar a sua atenção para você ficar mais tempo na plataforma. Não, tudo bem, mas se eu sou um artista e eu faço a minha parte, por exemplo, todo mundo que eu encontro, um monte de gente na rua de 50 anos, é engraçado. Cara, você é o Clemente Magalhães, eu tava assistindo um vídeo sobre ciclano e caiu em você. É isso, né? Isso. Então, ele entrega, mas isso não tá servindo ao artista. Mas tá óbvio que tá. No caso do meu canal, eu sou o artista e o meu canal hoje tem 138 mil assinantes. Mas eu quero dizer o seguinte, o artista, se ele quer baixar... mas eu tenho que entender o meu business. Isso, exatamente. Eu tenho que fazer 1000 vídeos, eu tenho que trabalhar para que eu seja um no meio de milhões... Então, que o algoritmo entenda e fala assim, esse cara tá retendo gente pra mim, então eu vou mostrar ele pra mais pessoas. Mas qual é o custo operacional disso pra um artista gigante? Porque ele vai ter que usar muitas ferramentas pra saber. Não, o Whindersson Nunes conseguiu fazer isso sendo um cara... De forma orgânica. Mas eu quero saber o seguinte, o que eu tô falando também é orgânico. Se você quiser criar um disco que emocione as pessoas, aonde você baixa essas informações sobre o seu público pra entender as motivações do seu público? Você não consegue. Não, isso não existe. Mas você consegue entender você muitas coisas a respeito público. de tribos, né? Vamos pegar, por exemplo, o Marcelo D2, que fez um trabalho lindo de criar com o público ali na Twitch. Ele fez isso cara a cara. Porque pelas ferramentas de marketing que a gente tem, você não consegue acessar quais são as motivações do seu público. Você consegue acessar o target. Eu acho que ele é um trabalho... O Seth Godin, que é um cara foda, o Gary Vee, todos esses caras, falam, cara, isso é uma coisa de gente. Você só entende as dores do seu público, quando usando a palavra chata dos marqueteiros de hoje, né? Se você conversa com ele. Gente, essa ferramenta que eu criei é isso. Entendeu? Se eu conversar com você, eu entendo você. Você talvez não... Cara, isso é... E aí a galera tem que entender que às vezes você faz um post, tem 20% de, sei lá, o que da métrica que você estabeleceu como... Só que esses 20% podem ser 20% de pessoas que acham você muito foda. E pode ter um outro que tenha 80% e os 20% que te acham muito foda não tenham gostado. Então tudo isso é muito complexo, né? Então, porque são perfis de público, as pessoas não são iguais. E dentro de uma audiência você tem muitos perfis diferentes. Como é que você se relaciona com esses diferentes perfis se você não consegue entender, através dos dados que o algoritmo te dá simples, não ferramentas sofisticadas, mas as estatísticas do Instagram, o Spotify para artistas, o Chartmetric, ferramentas simples de serem usadas. Você não consegue entender quais são os perfis de público, você consegue saber os números da audiência. E isso, a gente tem ferramentas gratuitas e super potentes. Os do Google Analytics você consegue saber. Mas quem sabe mexer com isso? Mas aí vai trabalhar, vai estudar, porra. Exatamente, mas esse é um lado, né? É pelo lado do marketing. E é de graça, e tá lá, tá tudo de graça, mas né? Esse é pelo lado do marketing. Ferramentas de marketing, e eu acho que todo mundo tem que trabalhar isso. Mas a gente sabe fazer coisas que algoritmos vão levar um tempo para saberem fazer tão bem quanto a gente. Com certeza. É analisar pessoas. Né? Como é que a gente se relaciona com pessoas? A gente só sabe fazer isso muito bem e algoritmos não sabem, né, se relacionar, tanto que, né, tem a experiência lá do Twitter que virou fascista em 2, 3 dias, porque interagia com perfis fascistas e aprendeu a ser fascista, né? Então ele não tem discernimento, ele depende dos inputs que são colocados nele e da programação que é colocada ali. Então como é que o artista ele aprende a se relacionar com as diferentes motivações de público? Então é nesse ponto que eu queria chegar. Porque a gente não tem ferramenta, a não ser as ferramentas de marketing, que servem muito bem para fazer anúncios, e você tem elementos quantitativos ali que te ajudam a setar para você fazer um trabalho de cada vez ter mais alcance, mesmo que seja orgânico, você não se relaciona muito bem com por que cada fã está se relacionando com a minha música. E esse é um trabalho qualitativo. Então, qual a diferença, né, voltando para a sua pergunta, a diferença de uma informação quantitativa
para uma informação qualitativa. O quantitativo são ferramentas que te dão números que permitem você entender a fotografia daquele momento. Se você define uma meta, você tem como trabalhar para chegar naquela meta. Mas se você não lida bem com números e se você tem objetivos de co-criar com o seu público ou de você entender, né, por exemplo, vou fazer um show em determinada localidade, como é que aquele público, quais são os hábitos culturais daquele público, você não tem. É só fazer um questionário, né? Mas as pessoas não respondem direito. Por quê? Porque isso é uma arte muito sutil, você perguntar coisas para as pessoas que interessem às pessoas. Porque quando você faz um questionário que você quer saber e você quer tirar alguma informação, você pergunta do seu ponto de vista. Sim. E aí é muito... Eu omiti uma parte da minha história, que é trabalhar com data sim, com pesquisa de mercado e tal. Fiz muita pesquisa e as pessoas não respondem pesquisa. Por quê? Porque é chato, porque toma tempo e porque elas acham que elas estão trabalhando para você e você está roubando o tempo dela. Mas é uma possibilidade, né? A gente tem SurveyMonkey, a gente tem um monte de widgets incríveis que você bota no iPad na entrada. Eu já usei todos, exatamente. Você pode dar desconto. Eu já entrei em um monte de lugar que eles chamavam nos Estados Unidos de social payments, né? Então eu ia lá e respondia alguma coisa para entrar de graça. Isso. Eu dava um like, eu dava qualquer coisa. Mas né? Isso o artista não sabe fazer bem porque ele não é pesquisador. Mas pelo amor de Deus, né? Se o dentista tá tendo que aprender a entender tudo isso... Não, mas tem jeito de fazer mais fácil. Por quê? O artista ele já conversa com pessoas na internet. Qual a diferença? Ele conversa para ter engajamento. Então a pessoa responde alguma coisa ali no post, ele vai lá e responde na hora, porque ele quer que o post seja entregue para mais gente, então ele vai lá e responde. Mas ele não coleta sistematicamente essas respostas. Então, o que eu proponho ali no ID Music é que, para além de você trabalhar a sua identidade, quando você chega nas 3 ferramentas de público, você tem ali um frame que não é nada sofisticado, para que a pessoa aprenda qual que é o procedimento científico de todas as ciências. Primeiro, você observa um fenômeno. Observou? Você registra, porque você não consegue criar conhecimento só com feeling. Então, você primeiro observa, depois você registra. Depois que você registrou, você classifica e analisa. E depois você cria uma vacina, você cria um método, você cria o que a ciência tem que ser criada, uma vacina, enfim. Então, esse processo de registro de respostas e de impressões é muito importante para o artista. E ele está delegando isso só para o algoritmo, que ele fica satisfeito com os números de audiência que ele vê ali no Instagram e no Spotify para artistas quando ele está usando, porque às vezes o artista nem isso, ele se dá o trabalho de usar. O artista hoje ele tem que... Não tem mais jeito, entendeu? Mas não é só o artista, a gente tava falando antes, né? Tipo, números recentes, eu acho que 60 e poucos % dos negócios quebram nos Estados Unidos no primeiro ano. Imagino que no Brasil seja bem pior. Porque aqui os custos são mais caros para abrir um negócio, né? O Estado é pesado pra caramba, imposto pra caramba. Abrir um negócio no Brasil é coisa de super-herói, assim. Então, porra, se você é músico já é, né? Tipo, meu pai falava pra mim, mas filho, você resolveu ser logo um negócio que é mais difícil do que a média, sabe? Né? Porque é difícil qualquer coisa. Quantos jornalistas que estudaram comigo se deram muito bem? Cara, tem 10. Quantos médicos estudaram com alguém que é médico que tem uma consulta de R$1.000? Pouquíssimos. A galera trabalha para plano. Então, viver é difícil. Ser artista é mais difícil ainda. Porque você tá ligado a um monte da subjetividade, como você falou. Que você não consegue replicar, não adianta. As carreiras criativas, elas dependem de 3 tipos de conhecimento. E não só na música. As carreiras criativas de maneira geral. Um conhecimento específico daquela linguagem, que é subjetivo. Além disso, de conhecimentos técnicos, que não são tão subjetivos, né, que envolve você conhecer a aparelhagem de som, sei lá, coisas que são do seu métier, mas que não são exatamente a parte subjetiva. E também aspectos gerenciais, que é gerir uma carreira, conhecer de direitos autorais e saber... Network, né? As possibilidades, sem dúvida, cresceram. Mas qual a diferença de um artista profissional para um não profissional? Não é só o número de plays. Não, é um monte de coisa. Eu divido. Claro que é muito mais do que isso, mas às vezes em aula a gente precisa ter recursos didáticos para explicar. Então eu divido em 9 frentes, né? Se você não está fazendo alguma dessas 9 frentes, significa que você não é um profissional. Quais são as 9? De cabeça agora eu não vou lembrar, mas a primeira é artística, que envolve não só você criar,
envolve você profissionalizar o seu processo criativo. Né? Então, aonde você se inspira? Quais são os seus capitais para que o outro reconheça? Então, aí entra um pouco nessa parte sociológica. Eu falo que o artista é uma antena da sua época, ele não é um criador de conteúdo. Então, quais são as suas formas de perceber a sua época? É isso que você precisa aprimorar. Então, a primeira é o artístico, que envolve um monte de coisas. O administrativo é a segunda. Né? Aí a terceira, a parte de gestão coletiva de direitos autorais. Você, né, precisa saber. Isso é o básico. Não tem como não saber. Não dá para ser artista se você não se interessa por isso. E é por isso, né, a instituição UBC, assim, e todas as 7 entidades, o Sistema ECAD, eles fazem um trabalho enorme de conteúdos na internet ensinando qual é o métier do músico. Você até tem que cadastrar. Aqui no canal, tá vendo pessoas brilhantes em direito autoral para você poder ser remunerado, né? Sim, porque sem isso, como é que você almeja ser um artista e viver da sua música? Porque, né, eu também sou artista, mas eu não almejo viver do meu trabalho na música como tocadora, como, né, musicista. Então, ok, eu não preciso estar cadastrada se a minha atividade de tocar é amadora. E, no meu caso, tá muito bem ali no amadora, porque não é esse o meu talento. Agora, se você quer viver da sua música, você tem que ter noções elementares de direitos autorais. E aí, todos os canais que falam e que eu sou uma militante dessa área. Eu fui entender disso porque eu acho, assim, é impensável uma pessoa que trabalha na música e não quer entender, e acha que isso é uma coisa de advogado. Não é o seu ativo, não pode deixar pra lá. E os artistas, eles não conhecem esses recursos e acham que, eu não toco em tal lugar porque tem panelinha. Não, cara, você trabalhou de verdade, você sabe o que é um booker? Primeiro, os artistas não sabem que isso é uma profissão e que marcar show não é simplesmente marcar um show. É alimentar uma rede de relações com os contratantes para poder te oferecer o serviço de booker. Né? Então, e se você não tiver público, não vai ter booker. Exatamente. Né? Então, assim, tem muitas coisas para entender do mercado musical para carreira, né? Então, assim, ou é você que está fazendo, ou alguém está fazendo para você. Não tem jeito de não estar sendo feito, porque se não está sendo feito, você não é um artista profissional. Né? Então, essas 9 frentes organizam um pouco esse universo para que a pessoa entenda que ela tem muito a aprender. Não é simplesmente marcar um show. Marcar um show é fácil, é só ir lá e marcar. Mas esse é o ápice de um processo, de um trabalho que envolve uma cadeia produtiva inteira. E não a sua vontade de ir lá e marcar um show, né? Então essa é a frente da música ao vivo, já é a 5ª frente. A 6ª é a de música gravada. Bicho, música gravada, quantas coisas envolvem, né? Desde a foto da capa do seu trabalho até o ISRC. Então, né? Então veja, cada frente, não é assim, faz isso que essa frente está resolvida. Não, cada frente envolve um nível de conhecimento técnico e gerencial que você precisa estudar, que você precisa saber, né? Aí tem toda a parte de comunicação, que não é só rede social, tem assessoria de imprensa, mas tem também agência de publicidade, então, né, tem toda uma parte ali. Além de aí tem a parte de vendas, né? O que é uma venda? Quando você faz um projeto para um edital, é uma venda. Quando você faz um projeto para uma marca, é o seu comercial. Então tem ali um comercial. Eu já não me lembro de cabeça, mas... E além de tudo isso, tem a parte de internacionalização. Mas Dani, eu sou um artista pequeno. Poxa, mas sua música não tá no Spotify? Não pode ser ouvida por qualquer pessoa do mundo? Então, você tem condição de internacionalizar a sua carreira. Talvez você não tenha condição agora de internacionalizar os seus shows. Mas você tem como procurar, estudar um outro mercado, que não são os mercados principais dos Estados Unidos e Europa. Estuda a América Latina, tem uma puta de uma demanda para música brasileira na América Latina, né, recente, é um movimento recente isso. A nossa música é consagrada, então estuda um mercado que não é o mercado central, é um mercado mais periférico. Procura artistas do seu tamanho, veja onde esse artista está tocando, em quais blogs e meios de imprensa ele está saindo, as rádios, os eventos, os festivais, as conferências. Propõe uma parceria, vai visitar um desses países enquanto público antes de querer exportar sua carreira para lá. Então veja, tem muito trabalho em muita área, né? E se alguma dessas frentes está abandonada e você não tem nenhuma ação naquela frente, significa que um outro que tenha alguma pequena ação numa dessas frentes passou na tua frente. Total. Eu acho que dessas 9 frentes você tem que entender o que você faz bem, o que você faz mal, o que você não faz, o que você tem condição de fazer, o que você não tem condição de fazer. E aí, então, o seu modelo de gestão de carreira
vai ter que, né, assim, você vai entender o que você vai delegar, o que você vai fazer você e o que nesse momento você não vai fazer porque você não tem condição. Ter consciência disso já é um grande passo, porque os músicos, em geral, eu admiro demais os músicos que buscam informação e tal, mas em geral não se busca muita informação e tem uma ilusão de que ser artista basta ter vontade de ser artista para ter uma carreira, e não é assim. Então, né, eu atendo muito artista em consultoria, principalmente, falando, olha, essa sua frente aqui não tá legal, e você pode fazer isso porque isso aqui é simples, tal. Então atendo bastante gente nesse sentido. E tem muita ferramenta gratuita, tem, né, cara? demais. Eu trabalho com coisa gratuita. É muito sofisticado o que acontece pra chegar nesse momento de todo mundo ter o porquê compartilhar aquilo. E o porquê é muito importante. Então, assim, quando o artista ele faz alguma coisa, ele não sabe como aquilo vai ser recebido. Então, é muito importante que ele esteja fazendo uma leitura do tempo quase que de maneira antecipada em relação ao que as pessoas estão sentindo naquele momento. Por que você compartilha um conteúdo desse para mais gente? Porque ele te tocou, porque ele disse alguma coisa que você estava quase intuindo. Você queria ouvir um negócio daquele, mas você não sabia ainda formular, porque estava difuso na tua cabeça. Aí um artista vai lá, liga pontos super subjetivos, transforma numa música e blá, vai pro mundo. E aí você, que não tem nada a ver com aquela artista, compartilha porque era aquilo que você queria ouvir. Eu acho que eu vou mais além, era aquilo que você queria dizer. Assim, a palestra do South by sobre a música do skatista na pandemia lá. Que é uma onda indescritível. Que é Dreams, né? E esse painel era sponsored by TikTok, né? E aí são as grandes questões, né? De como que as pessoas compartilham. Eu acho que nunca na história do mundo a gente foi nos dado a oportunidade de sermos co-criadores da arte de terceiros. Então, como o mundo é UGC, né, para quem não sabe, é o conteúdo, que às vezes a gente fala, né, conteúdo criado pelo usuário, né? Então o YouTube ele bomba porque usuários abrem uma conta e criam conteúdos. O TikTok, principalmente, criou uma ferramenta muito foda, né, entendendo isso, a necessidade das pessoas se autoafirmar. Minha mãe posta no Instagram. Isso. A gente só faz alguma coisa, o Seth Godin fala muito isso, a gente só faz alguma coisa pra aumentar nosso status. Todo mundo, por que todo mundo quer ir na camarote da Sapucaí? Porque é difícil ir. Então todo mundo, você vê que as pessoas postam a credencial, postam na Sapucaí. O nosso consumo é distintivo. Exatamente, é isso. A gente consome não porque a gente analisa uma relação custo-benefício. Não, porque a gente quer dizer alguma coisa pro mundo, né? A gente quer dizer quem a gente é e a gente também quer dizer quem a gente não é. Quem a gente gostaria de ser. Sim, claro, né? Tem a coisa da aspiração. Mas a gente constrói pontes e a gente constrói muros, de acordo com o que a gente consome e de acordo com o que a gente diz que consome, que são as coisas que vão pro Instagram, né? Então, na verdade, eu atuo nesse mercado musical mostrando um pouco pro músico que formação de público não é você divulgar o seu conteúdo. Divulgar seu conteúdo é marketing. E tem que fazer bem feito, porque é muito importante. Mas você enlaçar o coração das pessoas não tem a ver só com o que você quer dizer para os outros. Tem a ver com você sentir junto com as pessoas. E aí é nisso que entra um pouco a sociologia. Porque é ela que mostra quais são os processos coletivos que estão por trás de você desejar alguma coisa. Seja um celular, um computador, seja uma música, né? Aquele livro Biology, você leu esse livro? Que é incrível. Não. É de buy, de comprar. Ology, ele fala assim: sim, eu nunca não li, mas eu sei acredite no porquê uma madame diz que ela comprou uma bolsa de $10 mil. Ela vai mentir, obviamente. Ela vai inventar qualquer... O cara que compra uma Ferrari, ele não conta a verdade. Claro que não. Numa pesquisa. Por que você comprou uma Ferrari? Imagina, tem diversas possibilidades de... Mas nunca eu tô a fim de ostentar. Ele vai dar uma desculpa, né? Essa é toda uma área que se chama sociologia do consumo. Né? E tem também a antropologia do consumo. Eles botam no FM, qual é o nome do... Porque nesse livro Biology, fMRI, eu acho que é isso, fMRI. Eu não conheço. Que é um scanner que ele começou a botar pessoas nesse scanner e passando imagens. E eles começaram a ver que aonde pisca, quando o cara vê uma Ferrari, é no mesmo lugar que pisca quando passa a imagem de Jesus. Olha que loucura. E que está associado a prazeres, recompensas. Prazeres e recompensas. Tem aquela história das crianças, do doce, quem comeu o doce, quem não comeu o doce. Economia comportamental, isso se chama. É uma área da economia que está incorporando a neurociência
né, para entender o porquê que as pessoas consomem. Então, nessas ferramentas que eu desenvolvi, eu chequei ali quais são os 50 vieses cognitivos que se chamam. Quando a gente quer comprar uma coisa, claro que a gente faz ali a relação custo-benefício, mas você não se comporta da maneira racional que você diz que você se comporta, porque tem mais de sei lá quantos vieses cognitivos principais. Então, isso também é importante para que o músico ache que não é uma questão de divulgar a música. O outro que está do outro lado também tem os seus próprios motivos. Então, nessas ferramentas... Ele não vai te divulgar se não for bom para ele. Não, exatamente. É assim, se você coleta aquelas informações e começa a coletar de maneira sistematizada, você constrói um conhecimento sobre o seu público, que isso pode te levar a ter um conhecimento melhor sobre o seu público para você monetizar isso de diversas maneiras. Não, mas eu tô falando em renda passiva. Não, Dani. Lá não, sem dúvida. Aí eu concordo com você. Sei lá, sem você ser enorme, você ter 6 mil todo mês. Mas eu não tô falando aqui de renda passiva. Esse é um assunto para a indústria da música, mas o que eu proponho com esse método não é você construir uma renda a partir das perguntas que você faz pro seu público. Não, eu sei disso. Né? Então, assim, ali as pessoas não sabem como trabalhar já que elas já fazem e produzem um monte de conteúdo para Instagram e cada vez mais para TikTok e tal, esse conteúdo ele tem que funcionar para as duas pontas. Para você fazer publicidade, como já está sendo feito e as pessoas cada vez mais estão aprendendo a fazer marketing e, né, assim, vamos combinar que eu gosto que as pessoas façam marketing, elas precisam fazer, eu não sou inimiga do marketing, mas é insuficiente para você construir um conhecimento sobre o seu público. Então você precisa construir um conhecimento com informações qualitativas, que é o quê? As emoções que as pessoas expressam, as palavras que elas usam, pequenas pistas que elas dão de como ela se conecta com você. E se você só interpreta isso como um biscoito, né? Aquilo que, ai, nossa, olha que ela falou bem da minha música. Não, o que está atrás daquilo, né? Então, vou dar um exemplo prático. Uma vez eu estava dando um curso e uma aluna, que estava sendo aluna naquele momento, né? Eu já tinha observado o comportamento dela em aula, e ela falava assim, nossa, na primeira aula, falou, nossa, sociologia, nunca imaginei que eu ia me matricular voluntariamente em alguém que é uma socióloga dando um curso de music business. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí, conforme foi avançando o conteúdo, ela foi se mostrando super participativa nas aulas, né? Mas era um momento ali de pandemia e tinha pouca interação pela tela, porque eu não podia deixar todo mundo falar, os 200 alunos ali falarem, né, todo mundo abrindo a câmera e falando, que senão não ia conseguir dar aula. E ela foi no Instagram e falou, nossa, o curso tá incrível, não sei o quê. Em vez de eu falar, nossa, que legal, que bom que você gostou, eu apliquei o método com ela mesma. Então, tá, legal. Você já ouviu desse outro livro aqui que eu não cheguei a falar na aula, né? Se você não gosta de sociologia, mas você se interessa por esse conjunto de questões, veja esse livro aqui, né? Comecei a conversar com ela de coisas que interessavam a ela. Não que coisas que me dessem biscoitos, né, virtuais. E aí no final da conversa eu falei, tá, mas me fala uma coisa, e o que você tá achando, o que é mais útil disso tudo que eu tô falando com você? Ela começou a falar um monte de coisa e no final das coisas que ela me falou, ela falou assim, nossa, o seu curso é quase como um antídoto para tudo que a gente não deve ser numa carreira musical e tal. Então, veja, essa palavrinha... Ela definiu bem pra caramba, antídoto, né? Foi o que fez eu perceber que tinha um público ali que precisava ser convencido de que aquilo era uma nova maneira de enxergar a carreira. E aí eu mudei a minha comunicação. Quando eu mudei a minha comunicação, então eu passei a atingir gente que não estava interessada a princípio no meu curso, no meu método e tal. É porque o que você vende, ninguém... É porque tem, né, quando você vai vender um produto, é o clássico, né? É um produto que as pessoas... É para uma dor que as pessoas têm. Mas elas ainda não sabe que ela tem essa dor. Exatamente, não, ela pode ter, ou você pode estar vendendo para aí o funil é mais longo, né? Você está vendendo alguma coisa para uma dor que elas tenham e saibam que tem, ou você está vendendo um produto para uma dor que elas têm e não sabem que tem. Aí é mais complicado, você vai ter que ter um trabalho de funil maior aqui para convencer que elas têm uma dor que elas não acreditam que tenham para depois vender a solução. Quando você fala sociologia, como as pessoas estão muito atrás de uso prático da solução para... Elas não veem utilidade. Só que... Olha, gente, todos os livros interessantes que eu li sobre marketing tem sociologia. Tem um que é... Você já leu Martin Lindstrom? Small Data? Já. Mas tem... Eu vou te mandar uns links, talvez uns que você não tenha lido ainda. O Monster of Loyalty, você leu?
Não me lembro, acho que não. Que é o da Lady Gaga, é tudo sociologia. Pois, então. As camadas, ou seja, o que você está propondo é algo que é mais profundo. Talvez não vá ter uso prático de tipo, você vai bombar amanhã. Mas você vai dar muito mais ferramentas, inclusive subjetivas, talvez, para a pessoa entender o que ela... para olhar o mundo de uma maneira mais sofisticada, para entender melhor como que ela vai se vender. O meu trabalho, né? é simplificar. A pessoa não precisa ser socióloga. Eu sou. A pessoa não precisa ser. Só que o fato dela viver em sociedade e ela saber ler os nossos códigos sociais faz com que ela também saiba fazer isso, só que ela acha que ela não sabe fazer. E ela acha que ela não precisa saber. Por isso que é uma coisa... Então veja, foi só o fato de eu começar a registrar esse tipo de feedback, e em vez de só ficar feliz com o feedback, falar, que bom que você gostou, obrigada, compre meu outro curso, né? Então tem um artista que eu trabalhei, que é um grande querido, que a gente começou a perceber que muitas das questões que ele achava que eram relacionadas à música, na verdade eram relacionadas ao estilo de vida dele, veganismo e tal, mas ele não sabia que esse era o interesse genuíno do público. Então não é que ele virou um influencer de veganismo, não, mas ele começou a mostrar coisas do cotidiano dele que ele nem achava que interessaria às pessoas, porque ele não achava que isso tinha ligação com a música dele. Porra, mas mim, tinha super. É só sobre isso, gente. Né? Então, mas veja... Tipo, você vê a Natura, Boticário, não fala nem do perfume, não fala nem do produto, só fala sobre bandeiras, sobre pautas, mas ele, né? não tinha achado um jeito de conectar isso sem parecer artificial na música dele. A gente, com a consultoria, com esse método, foi natural. Quer dizer, veja, eu não falei o que ele tinha que fazer. Ele já tinha isso, mas ele não estava vendo. Com a consultoria, ele falou assim, nossa, vi. Né? Então não é apertar um botão e sai um resultado, faça isso. Mas você vai construindo, né, segundo o passo a passo ali de como colocar as informações nessa ferramenta de design thinking, para você ver os clusters se formando. E aí você tem umas instruções ali de, olha, arrasta para cá, porque agora é por afinidade. Eu sempre uso a metáfora do quebra-cabeça, que é o seguinte, quando a gente vai montar um quebra-cabeça de 1000 peças e vem tudo misturado, o que a gente faz? A gente agrupa por similaridade, né? Aqui tem uma coisa vermelha, então eu vou juntar todas as peças vermelhas aqui nesse canto. Pode ser que tenha alguma vermelha que não seja daqui, mas primeiro eu preciso juntar as vermelhas, as azuis, as amarelas, de acordo ali com aquele frame que está na capa. As do canto são super importantes, mas você vai agrupando isso por similaridade, que é o que o algoritmo faz. Ele tem um input, ele organiza essas informações por similaridade e por discrepância, ele monta no mínimo esses dois padrões, tem outros, mas no mínimo esses dois padrões, e forma um perfil de acordo com isso, um perfil seu. Você não tem acesso a isso de maneira imediata sem trabalhar muito, mas se você juntar as respostas do seu público, as suas provocações ao longo do tempo, você vai ver isso se formando e você vai ver esses perfis de público sem precisar de 1000 ferramentas mirabolantes e sem precisar de alto investimento, porque é um conhecimento que você está construindo e isso não vai se perder com o tempo, porque o seu público pode mudar, mas aqueles núcleos de perfil de público, eles sempre vão permanecer com você. Claro que você pode, é uma carreira muito longeva, de 30 anos, o público vai mudando. Por isso que você tem que ir constantemente coletando essas informações. Mas é um conhecimento que ninguém tira de você, né? Que se você aprende a lidar com isso, você tem uma carreira super interessante. Por isso que eu gosto desse livro que eu te falei, do Martin Lindstrom, que chama Small Data. Como pequenas pistas indicam grandes tendências. Ele conta uma história fantástica de como ele recuperou a Lego. E como é que ele recuperou a fábrica, a marca Lego com os brinquedos e tal. Olhando para uma pista que um menino fã de Lego, ele fala, né, que a Lego, bem resumidamente, a Lego estava estabelecida, mas aí começou a vir o digital. Ele achou que as crianças estavam perdendo interesse pelo Lego porque o digital era muito fácil, então ele começou a aumentar o tamanho das peças para ficar mais fácil, e aí foi um horror, porque as crianças se desinteressaram dos brinquedos e chamaram o Martin Lindstrom para ver o que podia ser feito pela empresa, que ia à falência, ia falir, né? E ele fala que ele não sabe explicar muito bem o método dele, ele só sabe que ele tem que ir nas pessoas, não nas estratégias de marketing da empresa. Então ele vai visitar a casa das pessoas que gostavam de Lego e ele fuça tudo, dentro da geladeira, dentro de uma gaveta, o papel de bala, como é que você dobrou o papel de bala antes de você jogar no lixo, você só amassou, você fez uma dobrada. Ele investiga tudo e ele não sabe muito bem o que ele está procurando.
Mas ele sabe que em algum momento ele vai ver uma pista. E aí depois no livro tem até um capítulo sobre o Brasil que ele fala, né, que ser estrangeiro permite ver coisas que quem está dentro daquela cultura não vê. É, né? Por isso que quando me metem o pau, né? Mas muito se fala sobre lugar de fala. Se eu não sou isso, eu não posso falar sobre isso. Só que, caralho, o olhar estrangeiro é de um... É o olhar que a gente chama na sociologia de alteridade. Exatamente, é o olhar de fora. Então, alguém de fora pode ter uma visão muito mais clara do que quem tá de dentro. Então, e aí nesse capítulo ele fala isso, e aí voltando para a história do Lego. Aí ele vai visitar a casa de um menino que é fã de Lego, que tem uma super escultura lá de Lego que ele fez e tal. E aí, em um dado momento, ele olha no quarto do menino uma prateleira na parede, com várias coisas que são importantes pro menino, e dentre essas coisas importantes, um tênis velho. Aí ele fala, cara, por que tem um tênis velho aqui numa prateleira? Ele fala o seguinte, não, é que esse tênis, ele tá rasgado num lugar que só quem faz determinada manobra no skate tem esse tênis furado nesse lugar. Então, quando eu visto esse tênis, eu quase não uso mais ele, porque quando eu visto esse tênis, eu sou reconhecido, o reconhecimento, pelas outras pessoas aqui da cidade, era uma cidade pequena na Alemanha, eu sou reconhecido como o melhor skatista aqui da minha região. Então, esse tênis é um motivo de orgulho. Aí o Martin Lindstrom falou, é isso, as crianças não têm mais orgulho do Lego. A gente precisa trabalhar o orgulho. E é aí que vem todos os personagens de cinema da saga Lego, o Batman Lego, né? Que faz com que a criança se envolva emocionalmente e tenha orgulho de alguma realização e tal. Acompanha os lançamentos todos. Né? Então, assim, veja, aonde ele achou a pista que mudou a história da empresa? Num tênis velho numa prateleira. É a história que abre o livro dele. Então, embora a gente trabalhe com métodos que são diferentes, porque ele trabalha para empresas, eu trabalho para artistas, a lógica é similar. E ele fala no começo do livro, as pessoas acham que eu sou sociólogo, mas eu não sou, eu só aprendi a observar o comportamento das pessoas. E a gente está abrindo mão de observar o comportamento das pessoas, porque a gente acha que os números e os algoritmos vão nos dar tudo. Eles dão coisas importantes e precisa ser trabalhado, tá? Então, pessoal, trabalhem algoritmos, baixem a pesquisa números para artistas, que vocês vão aprender a trabalhar números. Mas não é suficiente, você também tem que ler o comportamento das pessoas, e a gente está abrindo mão dessa capacidade, que para o algoritmo é uma coisa super sofisticada, eles não leem o comportamento tão bem quanto a gente aqui no tete-a-tete. Só você vai saber, né? Quem é seu público. É a mesma coisa de você conversar por WhatsApp e conversar pessoalmente. Às vezes no WhatsApp você fala uma coisa e é mal interpretado. Por quê? Porque não tem esse feeling. Não tem tom, né? A gente naturalmente faz isso, e a gente está abrindo mão dessa capacidade. Então, nessas ferramentas de público, eu ensino, olha, como é que você lê o comportamento do seu público? Primeiro você pergunta, e essas perguntas não podem ser perguntas que falem sobre você, porque senão ninguém vai responder. São perguntas que interessam ao outro. Então esse é o primeiro ponto, você tem que saber perguntar coisas que interessem as duas partes, né? Depois você vai registrar todas as respostas, e ao longo do tempo, não é uma vez que você pergunta que você tem o insight, você tem que aprender a registrar isso ao longo do tempo. Aí vai para uma outra ferramenta em que você vai juntando por similaridade essas respostas, e numa outra em que você monta os perfis de público para você entender qual é o comportamento dentro de cada cluster, porque dentro da sua audiência você tem perfis diferentes que se comportam de maneiras diferentes e, portanto, vão reagir às suas coisas de maneira diferente. Aí vai fazer um lançamento, um pré-save, né, para o Spotify. Não é pedir o pré-save que vai fazer a pessoa fazer o pré-save. Aquilo precisa ser interessante. Mas se precisa ser interessante para uma quantidade de pessoas que são diversas, você precisa interessar a esta diversidade de perfis. Então, como falar com esses perfis? O método não te dá como você vai falar. Primeiro porque é você que vai descobrir quais são os seus perfis. E depois você vai ter que ter um trabalho criativo também na sua publicidade, no seu marketing, para aprender a falar com cada um desses perfis. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas a gente não tem ferramenta de mercado que trabalhe isso, né? Então é justamente nessa lacuna que eu tenho trabalhado. Antes vem as ferramentas de identidade, depois essas de público, e depois a gente vai fazer a mesma coisa com o nicho, que não é exatamente o gênero musical. Voltando lá para a tese de doutorado sobre o que era MPB, né? Não se trata de gênero musical. Quem chegou num topo de uma pirâmide dentro de um nicho, e dentro dos nichos a gente sabe que os nichos são diferentes e você não precisa ter
milhões de seguidores para ser bem sucedido dentro de um nicho, né? É uma questão de alcance. Eu divido mainstream, midstream, lowstream pela quantidade de alcance, né? Mainstream é aquilo que te alcança sem você fazer força. Midstream, aquilo que tem um alcance grande, mas só dentro do nicho. E lowstream é aquilo que não está alcançando as pessoas nem dentro do nicho. Então, quais foram as estratégias de carreira que fizeram aquela pessoa que tem um reconhecimento no nicho, o que ela fez para chegar lá? Então, aí mais 3 ferramentas para você decupar este comportamento. Então, por isso que eu falo que são ciências humanas ajudando você a decifrar um comportamento humano. E depois, num último bloco de ferramentas, usando esse conhecimento que você construiu sobre as pessoas, né, na verdade. Foi o que eu te falei antes de chegar aqui. Sim. É tudo sobre pessoas. Então, a identidade é sobre como você envolve pessoas, inclusive você. Público é como você comunica isso com as outras pessoas. Nicho é como isso se comporta coletivamente, né? Então, como é que você depois transfere isso para o seu modelo de negócio? Que, claro, tem toda a parte do business que a gente falou antes, tem que saber de direitos autorais, tem que saber execução pública, tem que saber como funciona no streaming. Eu tenho pesquisa de cada uma dessas coisas, né? Então, veja, eu não vendo esse conhecimento, ele já está pronto e você pode baixar, assim como você também produz conteúdo sobre isso, a pessoa pode ver, o BC produz conteúdo, ECAD produz, então está disponível, a pessoa tem que saber isso. Mas além disso, ela não tem muitas ferramentas para trabalhar o lado humano da música. Então é isso que eu tenho feito, um pouco nessa seara de tentar chamar as pessoas para esse conhecimento humano, mas isso não tem apelo para todas as pessoas. Por quê? Porque eu conheço meu público. Então, quando eu vejo que esse caminho das ideias não é a maneira que eu encontro para comunicar, para muita gente isso comunica bem, mas para muita gente não. Aí entra então a coisa dos algoritmos. Eu fui estudar algoritmos, fui aprender como funcionam algoritmos das redes sociais e no Spotify, para falar, ok, use os algoritmos a seu favor e é possível extrair conhecimento dos algoritmos, mas só isso não é suficiente. Você precisa, no fundo, entender sobre pessoas. Por que a pessoa gosta daquele gênero e também gosta daquele outro que te parece completamente estranho? Se existem pessoas que gostam de coisas tão diferentes, é porque tem um comportamento por baixo disso e você precisa saber interpretar, né? A gente, quando escolhe o que fazer da vida, né? Claro que tem pequenas alterações que você vai adaptando e tal, mas se eu quisesse ter escolhido um caminho fácil, eu teria escolhido fazer um mestrado, um doutorado na sociologia e depois ensinar artistas a trabalharem com conhecimento social sobre o público. Se eu quisesse algo fácil, eu não teria escolhido esse caminho. Por que eu escolhi? Porque eu acho que eu sei fazer isso, eu me preparei para fazer isso e é isso que me dá prazer. Então, isso vai me tornar milionária? Provavelmente não. Mas, pelo menos, eu consigo, né, viver e tenho o prazer de ajudar as pessoas e fazer o que eu gosto. Eu acho a única que isso coisa é o mais que eu acho que a importante. gente tem que aprender é cobrar bem. Ah, mas a gente entendeu? Faz. Não, e cobrar cada vez melhor, porque assim, a nossa cadeia produtiva sempre foi meio proibitivo você pensar em si como negócio. O próprio artista, mas eu não sou um negócio, eu acho que começa o erro em todos nós nesse lugar. Isso vem de uma concepção muito europeia do que seria a arte e ao contrário do que a visão norte-americana do entretenimento. E do inglês, né? E agora do coreano. Desde o início, eu sou produto. Meu produto é vender minha arte. Não tem problema nenhum você falar que você é um produto. Porque o seu ato criativo não está vinculado ao produto que você cria na medida em que primeiro você cria e depois você transforma isso num produto. Isso. Como estilista cria uma coleção e vai vender. Claro, claro, é isso. Então quando eu falo que o artista é a antena da sua época e que ele tem que ter processo para profissionalizar o seu processo criativo, eu não estou falando, não, transforme tudo num produto e produza só de acordo com o seu público quer. Não, você tem que colocar você e o seu tempo na sua música. Depois que você, com liberdade, fez tudo isso, então você embala isso como produto e não há pecado nenhum. É muito chato esses debates em que o artista mais elitizado, mais erudito, ou que tem mais técnica, chega pra mim e fala assim, mas a música hoje em dia tá muito ruim, né? A boa música ficou lá atrás. Cara, não, tem tanta música, você pode não gostar. Nunca existiu tanta música possível de ser escutada. Você pode não gostar e você tem o direito de não gostar, porque isso, você não se identifica com isso. Agora, falar que isso é ruim porque não tem determinados aspectos técnicos ou artísticos, é um debate que ficou lá atrás, cara. Se você se pautar nisso pra estruturar a sua carreira, você vai brigar com o mundo o tempo inteiro, porque o mundo não vai parar de produzir música. Complementando, e se você acha que a sua música não tá ocupando espaço,
A culpa é da sua música, não da sua, do indivíduo, do grupo de pessoas que representam a sua música. Eu acho que o que o pop enxergou, a Camila Fialho, uma das pessoas geniais, e vários outros, Papatinho veio aqui, cara, é sobre lifestyle. Eles estão olhando sobre na minha sobre ferramenta 3 lá, que é de isso. capital social, eu falo, você tem que decupar qual é o seu lifestyle primeiro. Por que nesse seu lifestyle esses elementos aqui são importantes? Isso entra para você identificar a sua identidade, não para você só fazer um processo de branding e identificar qual é a sua marca, mas é porque o lifestyle das pessoas que ouvem você também são dicas preciosas para você entender o que essas pessoas querem. E se você tá no início, tentar detectar para qual lifestyle você acha que você pode tá falando no primeiro momento e depois você vai abrindo, né? Claro. Porque é uma coisa, assim, eu tenho aprendido muito nesses encontros, né? Várias pessoas, mais, menos, ou então em lugares diferentes do aprendizado, tem umas pessoas que passam um mês e falam, caramba, cara, olha aquela parada que eu escutei, que na hora eu não processei. Não sei se você tem isso também, sim, quando você claro. escuta muita gente, né? O tempo inteiro, porque pensamento é uma coisa contínua, não para. Exatamente. Aí você não analisa nicho, você não sabe quais são as capacidades máximas daquele nicho, e você quer furar a bolha, você faz todo uma programação de comunicação para furar a bolha sem levar isso em conta. Eu acredito no nicho, assim. O Seth Godin foi o cara que mudou minha vida, né? Um dos caras, assim. Eu zerei todos os livros, assim, falei, pô, eu tô virando nerd. Comecei a zerar livro de autor, né? Pô, nunca fiz isso ao longo da minha vida. Nerd. Mas eu não era o cara que zerava os livros, sabe? Mas aí, cara, ele fala muito sobre isso, cara. Fale pro menor público viável e depois você vai alargando. A questão é que, por isso que eu falo sobre você ser a Zara, né? Eu dei o exemplo da Zara, ou lá fora tem a Urban Outfitters, você tem... São essas marcas, elas não estão falando para early adopters, né? Eles estão aconteceu a cultura, então agora eu vou vender esse gorro, vender essa camisa. Bombou o Nirvana, então... Ele vai, quando tá chegando, quando chega na Renner. Quando a coisa chega na Renner, já acabou onde começou, né? Quem são os profissionais que fazem essa leitura de contexto para as marcas? Os sociólogos, os antropólogos. E para artistas, né? Por isso que eu te falei do Monster of Loyalty, que não tem em português, da Lady Gaga, é sobre isso. Tem um outro que é sobre, que eu peguei na Berkeley lá, que era um livro sobre, agora saiu da edição 2, que é muito mais legal. Que ele fala análise, cara, e é difícil de ler. Pra você vai ser mole. Porque você tem as camadas de sociologia. Assim, muita coisa pra mim que eu tive que ir lá e traduzir, porque de coisas de antropologia, sociologia. Mas ele fala sobre como que as divas, as grandes divas mulheres, né, do pop, aí ela fala sobre... Cara, é muito complicado de explicar, porque eu já li 2 vezes. Mas você vai amar esse livro, é sobre isso, exatamente sobre isso. Mas por que essas figuras a gente consegue interpretar do ponto de vista sociológico, da antropologia? Porque essas ciências que não são, que é diferente, né? As pessoas acham que sociologia e antropologia é opinião. Não é opinião, é ciência. Né? Elas têm a capacidade de fazer a leitura de como as coisas são construídas coletivamente. Seja do ponto de vista da metodologia da antropologia, que é uma, e da sociologia, que é outra. Mas para o público leigo não interessa qual é a metodologia. Essas ciências humanas, elas têm ferramentas para entender quais são os processos coletivos que levam à consagração de determinadas marcas, de determinados artistas, determinados, né? Cara, então, assim, por que a gente está abrindo mão? Em várias equipes, e por que a gente está abrindo mão desse tipo de conhecimento? Mas a indústria da música tradicionalmente abre mão há muito tempo, Não, né? mas a indústria é uma coisa, mas os artistas não podem achar que esse não é o papel deles, né? De ler comportamentos humanos. Eles têm que ler comportamento humano, né? Ele pode não fazer uma faculdade, ele não ser um sociólogo profissional, mas se ele é artista, ele tem essa sensibilidade. Dicas de 5 livros, acho importante. Tá, primeiros livros ou primeiro a dica? Primeira dica. Eu acho assim... Nós sabemos, vou falar para a câmera, para que todo mundo veja eu falando, na verdade que eu acredito profundamente. Se eu não acreditasse nisso, eu não recomendaria isso para ninguém. Nós sabemos fazer leitura social, nós sabemos os códigos que regem a nossa sociedade, a gente sabe os códigos que regem as nossas relações comportamentais. E não precisa ser profissional da sociologia para exercitar isso no dia a dia. Então, a gente precisa sistematizar esse conhecimento que a gente tem dentro da gente
para que a gente não deixe apenas os algoritmos construírem um conhecimento sobre a gente e o nosso público. Esse conhecimento algorítmico é importante para usar em campanhas de marketing. Então façam marketing e usem todas as ferramentas possíveis, mas a gente não pode fazer isso abrindo mão do conhecimento humano que a gente tem sobre as pessoas e as relações sociais, sobre a arte, sobre como a gente consome música na sociedade. A gente precisa fazer isso porque isso é muito rico e as pessoas usam um pouco isso nas próprias carreiras. Então eu tenho a felicidade, mais do que a oportunidade, a felicidade de poder exercer isso na minha vida profissionalmente e ajudar as pessoas. Aliás, antes do livro, me fala onde que encontra a ferramenta. Então você vai sair daqui e não vai dar o nome. ID Music com QUE, porque não tem gênero, é gênero neutro, .com.br. Então é idmusic.com.br. Tem um site onde você vê as explicações de maneira geral que estão ali, para que serve cada uma das ferramentas. Tem também explicações no meu blog, que é sonarcultural.com.br, mas lá não é a página de venda, é só detalhando mais o método. O método está disponível à venda numa landing page que o site é idmusic.com.br.